que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já esse o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Feche teus olhos. Senhor Deus Pai, aqui está a tua santa palavra. Senhor Deus, aqui estão os teus filhos que vieram hoje nessa casa para comer do teu alimento, para aprender com o Senhor. Nós sabemos que o céu tem uma fonte inesgotável, e eu creio que essa fonte chegou até nós, é uma fonte que vai saciar a nossa sede, e nós sabemos que essa fonte se chama Jesus Cristo de Nazaré. Por isso nessa noite, que o Senhor abra a nossa visão, por isso que nessa noite o Senhor abra o nosso entendimento, e que toda trava espiritual venha caído por terra, ó Pai, para que nós venhamos aprender contigo aquilo que o Senhor quer, ó Pai, ensinar para nós, e o que seja acrescentado não venha ser tirado, porque se for uma terra boa que cair, nós sabemos que vai prosperar. Senta glorificando ao nome do Senhor, aplaudindo a Jesus Cristo, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. Aleluia. Aleluia e amém, amém? Eu queria começar perguntando se você já criou alguma expectativa em alguma coisa e no final você acabou ficando decepcionado ou decepcionada porque você acreditou que aquilo, que você colocou a sua expectativa seria o máximo, seria ali o essencial. Quem aqui já uma vez não recebeu de um amigo uma palavra bem assim: assiste aquele filme, que quando você vê ele, nossa, você vai ficar impactado. Só que para aquela pessoa ali, foi algo que impactou, mas quando você vai cheio de expectativa, você fala: poxa, não é isso tudo que eu estava esperando, não é isso tudo que eu estava, pretendendo entender, e na verdade você se decepciona. Quem não falou para você que alguma coisa era boa, algum lugar era bom? Olha, quando você for viajar, passa lá naquele açaí, porque lá o negócio é bom, e você vai com toda a expectativa: pô, vou chegar naquela cidade, vou comer aquele açaí, e quando eu comer aquele açaí, nosso Deus, você já vai cheio de expectativa. Por quê? Porque fizeram uma propaganda, mas quando chega lá, você sai decepcionado. Por quê? Porque o que é bom para muitas pessoas, às vezes não é bom para você. Porque às vezes o que uma pessoa gosta, nós não temos gostos iguais. O que uma pessoa gosta, muitas vezes você não gosta. E nós sabemos como que é ficar com a expectativa quebrada. Ficar com a expectativa quebrada, ter uma expectativa e você não conseguir chegar ao ponto daquilo que você imaginou, é muito decepcionante. Os discípulos no caminho de Emaús, eles estavam passando por um grande entristecimento, porque eles haviam colocado uma expectativa em cima de Jesus. Só que a expectativa, pastor Aguinaldo, que eles colocaram em cima de Jesus, não era uma expectativa certa. Por quê? Primeiro, a gente vai entender que há 400 anos, Deus ele ficou sem falar com a terra. 400 anos, Deus ele ficou sem se revelar à terra. Mas segundo as escrituras, eles entendiam que o quê? Um dia, algo bom ia acontecer. Um dia, alguém ia aparecer para quebrar, na verdade, aquele vazio dos 400 anos sem a revelação de Deus. Presta atenção, quem aqui já orou muito e não teve resposta? É decepcionante. Quem aqui já clamou muito diante de Deus por uma causa e não teve uma resposta? É muito decepcionante. Agora imagina Deus ficar sem falar 400 anos.
Agora imagina Deus ficar sem falar com a terra durante um período de 400 anos, diante de várias gerações que vão passando, eles não ouvem a voz do Senhor. Hoje nós estamos felizes, porque quando a gente ouve um louvor aqui, a gente vê que Deus está falando. Quando a gente vê uma pessoa subir no púlpito para ministrar, a gente vê que Deus, Ele está falando. E o povo então estava ali em um grande entristecimento, porque há 400 anos não tinha uma grande revelação de Deus sobre a terra. Mas depois dos 400 anos, Deus ele resolve quebrar o gelo. Por quê? Porque vem um louco que aparece no deserto, começando a trazer expectativa para o povo, começando a trazer esperança para o povo. E ele aparece dizendo bem assim: ei, eu vos batizo com água para a remissão de pecado, mas virá um após mim, a qual eu não sou digno de desatar as correias da sua sandália, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Está chegando a novidade, está chegando a novidade, está chegando a novidade. E ele aparece então pregando, depois desses 400 anos de silêncio, e ele vem com uma palavra: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e direitai as suas veredas. Todo mundo pensa: agora chegou o libertador, agora eu vou parar de ser humilhado, agora essa dor que eu estou sentindo vai ser retirada, porque se o libertador chega, o inimigo não tem espaço. Porque se o libertador chega, eu e a minha família estaremos a salvo. João Batista, ele foi confundido com o próprio Cristo. Quando eu falei para vocês que ele diz: olha, eu vos batizo com água para a remissão, ele estava dizendo: eu não sou o Cristo, eu sou alguém que vim abrir caminho para ele, mas ele virá e ele é maior do que eu. Ele é muito maior do que eu, Ele é muito mais do que eu, e Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E de repente Ele vem abrir caminho, quando Ele está no Rio Jordão, e aparece o filho da irmã Maria, e aparece o filho do irmão José, que de repente vem vindo. Ele olha: chegou o tempo, porque eu estou vendo o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Chegou o tempo, porque eu estou vendo o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Quando Jesus chega, ele vai para ser batizado com João Batista, porque ele deveria cumprir os ordenamentos das Escrituras. Ele teve que então se submeter. João Batista então fica meio ali inculcado de batizar Jesus, mas Jesus fala: João Batista, assim que tem que ser. E ele então vai e batiza Jesus. Quando Jesus é batizado, logo depois Jesus é levado para o deserto. Jesus já volta entrando em cena, Jesus já volta levantando discípulo, Jesus já volta trazendo uma movimentação de poder e glória dentro de Israel. E as pessoas começam a criar o quê? Expectativa. E as pessoas começam a criar o quê? Ânimo. E as pessoas começam a criar o quê? Alegria em vossos corações. Jesus, ele vem para cumprir o que estava escrito em Isaías 61. Ele veio manifestar a glória de Deus. O coxo foi curado, o cego passou a enxergar, o paralítico passou a andar, porque onde que Jesus está, milagres têm que acontecer. Porque onde o Espírito Santo de Deus está, milagres têm que acontecer. E o povo então começa a criar uma ideia: chegou a nossa hora, chegou o nosso tempo, chegou o nosso momento. Só que a gente precisa entender que Deus, ele tem primeiro uns processos para executar na nossa vida, para depois começar a se concretizar aquilo que nós tanto desejamos. Jesus vem e a expectativa deles começam a florescer, porque eles dizem: agora chegou alguém que vai nos libertar do Império Romano, chegou alguém que vai nos libertar do jugo pesado,
chegou alguém que vai nos tirar dessa provação. E Jesus está passando, irmãos. Eles entendiam que se Jesus levantava um morto, Jesus ia levar eles para um lugar e ia protegê-los, e nunca mais eles iam estar à sombra dos seus inimigos, sofrendo os grandes ataques. Só que o tempo vai passando, e Jesus, ele é claro, Jesus, ele vai apresentando para eles: olha, eu vou ter que ir, olha, o meu tempo está chegando. Um certo dia ele vira para Pedro e fala: olha, o meu tempo está chegando. Pedro fala bem assim: não, Senhor, o seu não, pelo amor do Senhor, não, você tem que ficar com a gente, que o Senhor tem que ficar com a gente. Ele fala: ei, arreda-te daqui, Satanás, porque cogita das coisas dos homens e não da de Deus. Ele não estava entendendo, mas Jesus já estava anunciando que o tempo estava chegando. E o que acontece? A expectativa vai o quê? Aumentando. A expectativa vai o quê? Crescendo. Agora chegou a nossa hora. Só que o final é um final um pouco entristecedor. O final é um final um pouco decepcionante. Por quê? Porque aquele homem que levantou várias pessoas, aquele homem que curou vários cegos, era o homem que estava indo agora para o madeiro, para ser pendurado e ser escarnecido por toda a humanidade. A mesma expectativa que eles criam naquele momento que eles veem Jesus fazendo milagres, é a expectativa que morre quando eles veem Jesus na cruz. É a expectativa que acaba quando eles veem Jesus na cruz. O que nós precisamos entender? Que Jesus, ele tinha um processo para executar. A primeira coisa que eu quero trabalhar com você nessa noite é que o ambiente externo jamais será edificado primeiro que o ambiente interno. O ambiente externo jamais será edificado primeiro que o ambiente interno. Às vezes, por falta de entendimento, muitas pessoas caem no perecimento. Quer ver? A maior decepção das pessoas hoje em dia na igreja é acreditar que ela entrando para a igreja, a empresa vai crescer de imediato. É acreditando que ela entrar para a igreja, a casa vai sair do planejamento, o salário vai aumentar, mas quando elas batem de frente com a realidade, elas se decepcionam, porque elas entendem um Jesus que vai primeiro fazer as coisas que elas estão precisando que sejam feitas, e não fazer aquilo que é necessário se fazer. Jesus está dizendo hoje para você nessa noite: eu não vou fazer o que você precisa que seja feito na sua vida. Eu primeiro preciso fazer aquilo que é necessário. Por quê? Porque Jesus trabalha primeiro na base, para te dar condição para depois você viver seu sonho. Jesus, ele trabalha primeiro na base, para te dar condição para depois você viver seu sonho. Iago, por que isso acontece? Porque se Jesus, ele não trabalhar na base, irmão, lá na frente seu sonho pode se tornar um grande pesadelo. Lá na frente aquilo que você tanto sonhou pode se tornar em grandes lágrimas. Às vezes você acha que Jesus não tem um sonho de te dar uma família linda? Jesus tem um sonho de te dar uma família linda, mas você acha que Ele vai te dar se você tem problema com temperamento? Está entendendo? Alguém está entendendo aqui? Jesus primeiro, irmão, Ele vai entrar na sua vida, Ele vai trabalhar o seu caráter, Ele vai mudar a sua postura, Ele vai trabalhar no seu temperamento, para depois te entregar aquilo que você tanto precisa. Por quê? Porque se Ele não trabalhar na tua base, Ele te destrói. Os discípulos estavam falando: Ele que vai nos libertar desse sofrimento de sermos tanto afrontados pelo Império Romano. Só que Jesus, Ele queria trabalhar primeiro no principal, para que Ele viesse criar a base, para que eles depois viessem a caminhar em cima dessa base. É por isso que eu falo, irmãos, Jesus, Ele tem muitas coisas
para fazer primeiro em você, do que para fazer para você. Jesus, ele tem muita coisa para fazer primeiro em você, do que para fazer para você. Tem gente que fala: Senhor, 4 anos, nenhuma aliancinha no dedo, não aparece nada, está uma seca terrível, parece que é só comigo que isso acontece. A pessoa começa, pastor Aguinaldo, a ficar desesperada, e ela começa a perguntar: por que comigo acontece isso? Sabe por que acontece? Presta atenção. Primeiro, Deus não vai te dar uma namorada se você tem problema com o trabalho. Tem gente que é viciado em Big Brother Brasil, dorme 3 horas da manhã, ora para Deus pedindo uma namorada, acorda ao meio-dia e acha que Deus vai dar bênção. Deus primeiro tem que trabalhar algo interno. Deus primeiro tem que trabalhar algo dentro de nós, para depois Ele entregar aquilo que Ele precisa entregar. E algo, por que você está dizendo isso? Porque Deus tem coisa certa para tempos certos. Deus, Ele tem coisa certa para tempo certo. Eu preciso respeitar a cronologia de Deus. O que é cronologia? É o tempo. Talvez alguns teólogos vão falar: a cronologia não pertence a Deus, porque Deus, o tempo de Deus é Kairos. Mas eu quero falar: tudo pertence a Deus, todas as coisas. E eu quero te dizer que Deus, Ele tem coisa certa para tempo certo. Por que você está dizendo isso? Porque, irmãos, ou eu respeito a cronologia de Deus, ou eu acabo me acidentando. Porque, meu Deus do céu, porque embora exista o tempo de Deus, tudo que é forçado acaba sendo cedido. A Bíblia vai dizer que o povo um dia chegou para Deus e pediu um rei para Samuel. Samuel vai falar com o Senhor. Ainda não era o tempo do Senhor mandar um rei, e o povo então estava ali forçando a barra, porque eles olhavam para as outras pessoas do lado de fora, os outros reinos do lado de fora, e sempre via que tinha um líder sobre eles. E eles então falam bem assim: poxa, todas as nações têm um líder, mas nós não temos. E eles começam então a se entristecer e se amedrontar. Eles chegam para Samuel e falam bem assim: olha, nós estamos precisando de um rei. E eles então começam a explorar ali com palavras Samuel, e de repente Samuel vai até Deus, e Deus manda ele ungir Saul. Saul era o rei certo para o tempo certo? Saul era o rei certo de acordo com a vontade de Deus? Não. Mas por que foi cedido? Porque se você tanto quer, assuma sua responsabilidade. Porque se você tanto deseja, você tem que assumir a sua responsabilidade. Jesus, ele estava trabalhando primeiro na cruz, para que ele tivesse poder, para quando o inimigo fosse lá na sua construção, quando você tivesse construído, já tivesse anjos de Deus circulando a casa e falando: Jesus morreu por essa família, e essa casa vai ser construída assim. Jesus morreu por essa família, e essa empresa vai ser levantada assim. Jesus morreu por essa família, e esse casamento vai sair sim. Só que tudo é no tempo de Deus. A gente não consegue entender o tempo de Deus, porque a gente sempre está correndo atrás da bênção. Mas a gente precisa entender uma coisa: que bênção fora de tempo acaba se tornando maldição. Bênção fora de tempo acaba se tornando maldição. Quando nós vamos para o livro de Lucas, no capítulo de número 15, verso de número 11, nós vamos ver um filho chegando para o seu pai, pastor Aguinaldo, dizendo bem assim: pai, eu quero a minha parte da herança. Um filho que a Bíblia vai colocar como um filho mais novo, um filho ainda que não tem experiência com nada, um filho ainda que precisa aprender com o seu pai. Ele então, desejoso da bênção,
e recebendo ela fora de tempo, a sua vida acaba se tornando uma maldição, porque o pai vira para ele e fala bem assim: meu filho, já que você quer, toma, vai. Só que ele vai, e o pai sabe de tudo que vai acontecer pelo caminho, porque eu falei com você o quê? Você tem que aprender com os mais velhos. Os mais velhos têm muitas coisas para nos ensinar, e ali então ele vai, e de repente ele pega aquele dinheiro e começa a gastar dissolutamente. Ele vai parar em um lugar aonde que ele se acha a última bolacha do pacote, só que um momento, o dinheiro acaba. O pai queria dar aquele dinheiro para ele? Não, porque o pai sabia que o seu filho ainda não tinha responsabilidade para lidar com aquela situação. É a mesma coisa que eu pegar um carro e dar para uma criança de 5 anos dirigir. É a mesma coisa eu pegar uma bicicleta e botar um bebê de 2 anos e falar: vai, se vira, sem rodinha, sem nada. Ele vai se acidentar. O pai já estava aí esperando dia após dia. O pai já sabia o que ia acontecer. Às vezes seu pai não fala nada para você, mas ele sabe que você vai voltar com a cabeça baixa. Poxa, deu ruim, hein? Poxa. Você chega a cara em casa, você não consegue nem olhar para o seu pai. Você vai direto para o quarto, toma banho, come rapidinho, pega a comida, já vai para o quarto, porque você sabe que ele vai falar com você. E o filho então foi, aonde que ele foi parar? Ele foi parar ao cuidado dos porcos, aonde que ele desejou comer a comida dos porcos, porque ele comeu a comida dos porcos, porque ele recebeu uma bênção fora de hora. Antes de acontecer as coisas necessárias na nossa vida, Deus precisa traçar um caminho novo. Deus precisa traçar o caminho. Os discípulos, eles estavam decepcionados, porque eles estavam entendendo Jesus de uma outra forma. O libertador que vai destruir todo mundo e nós vamos ficar a salvo. Ele não é o rei da guerra, ele é o príncipe da paz. Ele não é o rei da guerra, ele é o príncipe da paz. A segunda coisa que eu preciso aprender é enxergar com a ótica de Deus, ou eu me encontrarei frustrado. Iago, como que é enxergar com a ótica de Deus? Primeiramente, é quando você está em um constante relacionamento com Ele. Quando você está em um constante relacionamento com Ele, você entende Ele. Lembra que eu falei que Jesus vem vindo, João Batista olha e fala bem assim: esse é o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo? Porque ele estava ativado espiritualmente através de um relacionamento que ele tinha com Deus. Mas quando você não tem um relacionamento íntimo com Deus, a sua ótica não é a mesma. É por isso que você quebra a cabeça, tentando explicar para as pessoas que não conhecem a palavra, coisas que você entende. Você muitas vezes briga com a pessoa, você muitas vezes amaldiçoa a pessoa, porque ela não tem o mesmo entendimento que você, ela não tem o mesmo entendimento que você, porque ela não está na mesma ótica que você. Deus colocou uma ótica em você, então nós precisamos aprender a enxergar com a ótica de Deus, ou nós nos encontraremos frustrado. Se você se afasta de Deus, a sua ótica muda. Se você está longe, a sua ótica muda. Iago, me prova isso. João, capítulo de número 6, verso 16. Logo depois da multiplicação dos pães, dos peixes, Jesus manda os seus discípulos irem adiante, que ele encontraria no meio do caminho com eles. E de repente eles vão sozinhos, e Jesus, ele vai fazer o que? Ele vai alimentar o seu momento de intimidade com o Pai. Só que de repente já está em altas horas, já está tarde, e Jesus vê que eles já estão longe. E quando eles estão longe, Jesus fala bem assim: não tem como eu pegar um barquinho para ir atrás dele, eu vou ir correndo pelas águas. E quando os discípulos estão no barco, eles olham Jesus vindo, eles falam: ei, vem um fantasma ali. Por que eles enxergaram Jesus como um fantasma? Porque eles já estavam longe.
Quando você está longe da ótica de Deus, quando você está longe do relacionamento com Deus, a sua ótica nele muda. Você não consegue enxergar ele como um Cristo. É por isso que uma pessoa desviada, quando vê um irmão da igreja passando perto dela, ela sempre tenta fingir que não está vendo o irmão. Para quê? Para o irmão não falar com ela. Por quê? Porque a ótica dela mudou, e Jesus Cristo para ela já virou um fantasma. Mas eu quero te dizer, quando você está no relacionamento com Cristo, aí você o conhece, aí você o entende, porque por meio do Espírito, a mesma visão de Deus, ela é inserida em você, e quando você está na visão de Deus, você se torna um homem e uma mulher espiritual. Eu quero te dizer uma coisa, o homem espiritual, ele não só anda em segurança por causa da revelação, como também estará acima de todas as coisas. Porque os discípulos estavam desanimados no meio do caminho de Emaús, porque eles não estavam na mesma ótica de Cristo, não estavam vendo como Jesus estava vendo. Talvez se fosse Pedro, seria diferente, mesmo que ele negou. Pedro teve várias falhas, mas Pedro sabia quem era Jesus. Tiago sabia quem era Jesus. João sabia quem era Jesus, por causa de quê? Da intimidade. Só que era Cleopas, que estava no caminho de Emaús junto com mais um, e de repente Jesus aparece. Eles estão entristecidos, porque o espiritual deles foram abalados por causa dos problemas que aconteceram. Presta atenção, o inimigo nunca quer que você se torne uma pessoa espiritual, porque eu disse aqui agora, quando você se torna uma pessoa espiritual, você estará com a revelação de Deus, andará em segurança e também estará acima de todas as coisas. 1 Coríntios capítulo 2, 14 e 15 diz que o homem natural não compreende nada do Espírito, mas o homem espiritual todas as coisas julga, porém ele mesmo não é julgado. Quem conheceu a mente de Cristo que a possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Iago, eles estavam com a mente de Cristo? Não, porque eles estavam longe do espiritual, ou seja, longe da ótica de Deus. Quando você foge da ótica de Deus, você se torna uma pessoa carnal, e o que lhe sobra é insegurança, desespero e dor. Iago, quando eu fujo da ótica de Deus? Quando os acontecimentos externos começam a me abalar. Quando os acontecimentos externos começam a me desmoronar por dentro, começam a afetar as estruturas da minha fé. Tem pessoas que um dia já conseguiu se conectar no espiritual com Cristo, mas no meio de tantos problemas que a vida vai trazendo, ela começou a se desmoronar por dentro, e ela entra na igreja, nem a adoração mais é como antes, nem o louvor que sai da boca dela é como antes, pastor Aguinaldo. Por quê? Porque as crises, as lutas, os problemas, as dificuldades, elas vêm com o intuito de desmoronar a fé de Cristo que existe dentro de nós. Mas Iago, eu sou uma pessoa comum que só sento no banco. Não, ela vem para desmoronar muitas vezes nós pastores, ela vem muitas vezes para desmoronar nós líderes, ela vem muitas vezes para desmoronar nós irmãos dentro da igreja. Porque quando eu vou para Mateus capítulo de número 11, verso de número 2, vai dizer que esse mesmo João Batista, que olhou para Jesus e falou: eis o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo, agora estava encarcerado. E quando ele está encarcerado, no meio de problemas externos que estão acontecendo, no meio daquela luta, no meio daquelas acusações, ele chama os seus discípulos, vira para ele e fala bem assim: olha, eu quero que vocês procuram aquele Cristo, aquele que eu batizei lá no Rio Jordão. Eu quero que vocês façam uma pergunta para ele: era ele que havia de vir, ou devemos esperar outro? Sabe por quê?
isso aconteceu com João Batista? Por causa dos problemas que ele estava enfrentando. Às vezes nós estamos tão fortes na fé, tão fortes em oração, mas vem um problema e começa a nos desmoronar. Mas quando os problemas vêm para tentar nos desmoronar, nós não temos que parar, ficar chorando no chão, porque Deus vai virar para Ezequiel no capítulo 2, Ele vai dizer assim: filho do homem, coloca de pé e eu falarei contigo. Eu não falo com o homem prostrado, eu falo com o homem que está de pé, diante dele, em sinal de posição. E João Batista então, manda os discípulos, pastor Aguinaldo, e eles chegam até Jesus, e Jesus está com seus discípulos, Jesus está com a multidão, e de repente Jesus ouve eles, e Jesus fala